boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aí mais uma noite. Doutor Marco Antônio, a dúvida, eu já vou rodar a dúvida aqui do ouvinte agora. Muito bem, ela está chegando aqui no nosso WhatsApp da Rádio Clube 98. Vamos então aqui acessando para trazer para o ouvinte, para a gente poder reproduzir. Vamos lá, agora o Hamilton, vamos ouvir o Hamilton. Matheus, boa noite, tá joia? Matheus, se você puder reformular essa pergunta aí passar essa pergunta aí pro doutor, mas eu não queria que lesse ela ao vivo não, porque minha irmã pode ouvir. Então tudo bem. Tinha que ter me contado, criatura, você tinha que ter me contado. Eu vou então encaminhar essa pergunta aqui pro doutor Marco Antônio, e aí posteriormente a gente encaminha a resposta para você. Mas doutor Marco Antônio, a gente falava na semana passada a respeito de inventário, né? E algumas dúvidas até ficaram no ar. E hoje nós vamos falar do inventário extrajudicial, que é feito no cartório. Quando ele é extrajudicial é porque é amigável, essa palavrinha extrajudicial é porque é um inventário tranquilo, sem briga na família. O que é o extrajudicial, o inventário extrajudicial, doutor Marco Antônio? Sim, Matheus. Na quarta-feira passada nós falamos sobre esse tipo de inventário que é feito no cartório, né? E por que é chamado extrajudicial? É porque não é na presença do juiz, não é na presença do poder judiciário, né? Então, por isso que é chamado extrajudicial. A lei facultou, Matheus, como dissemos aquele dia, né, na quarta-feira, facultou aos cartórios fazer a escritura de inventário em algumas circunstâncias. Você colocou bem aí. Para isso tem que haver um certo consenso. Sim, a primeira questão para que se faça extrajudicial é que seja por consenso. Até porque, se é extrajudicial na presença do titular de um cartório de notas, né? Embora ele tenha, o titular do cartório de notas tenha fé pública e vai fazer ali um instrumento, mas esse instrumento tem que ser à vontade dos requerentes. Esse titular, ele não tem poder para decidir quem é que tem razão, vamos dizer assim, ou não. Isso só o juiz que pode dizer quem tem razão ou não, só quando surge divergência. Então, para que se faça extrajudicial, obrigatoriamente que seja consensual. E falamos também outros pré-requisitos, né? Que não tenha filhos menores, né? Ou herdeiros menores, né? Porque quando há herdeiros menores, há proteção judicial, então aí teria que ser feito diante do juiz, né? E também não pode haver testamento. Quando existe testamento, quando o falecido deixou testamento, e testamento nós vamos ter uma oportunidade aí de discorrer melhor, né, sobre o que é, como funciona, quando é que pode ter. Mas só para a gente exemplificar aqui, né, no caso de inventário via cartório, não pode haver testamento, tem que ser consensual e não pode ter herdeiros menores ou incapazes. Muito bem, a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. Geralmente, o doutor Marco Antônio, os custos para se fazer um inventário giram em torno de quanto, mais ou menos, uma média? Então, Matheus, não tem como a gente dizer, porque depende muito dos bens que estão sendo levados a inventário. Vai depender desse valor. Inclusive, tem valor de bens, quando por exemplo, só uma residência, quando só um imóvel residencial, por exemplo, até um certo valor, até 180 e poucos mil, ele é isento de pagamento do imposto causa-morte, IPCD, né? Então, para responder a sua pergunta, a gente teria que ter um valor de quanto está sendo levado a herança, né? Qual que é o valor efetivo, né, dos bens deixados pelo falecido, né? E aí, via cartório, vão ter 3 gastos básicos aí, né? Que é o imposto, né, dos bens acima daquele valor que nós dissemos, né, em torno de 180 mil. Vai haver também o gasto com os monumentos do cartório e com a presença do advogado, o contrato do advogado, que também terá que estar presente. O doutor Marco Antônio, o que significa monte mor do inventário?
monte maior é o bem deixado, o patrimônio deixado, todo o bem deixado, né? Nesse monte, Matheus, vão ter que se arrolar todos os bens deixados pelo falecido, né? E aí vão ter que ser relacionados não só esses bens, como também as obrigações e dívidas deixadas pelo espólio. Como nós falamos aquele dia, os herdeiros, eles só vão efetivamente herdar ou efetivamente ser transferido algum bem para eles se os bens deixados superarem as dívidas, as obrigações, né? Então, de acordo com esses bens arrolados nesse monte, né, e tiradas as despesas e as dívidas, as obrigações, o restante vai ser dividido, né, para os herdeiros, né? E aí, Matheus, falando em herdeiros, nós podemos até dar uma pincelada também. Quem são os herdeiros? Quem é que efetivamente vai participar dessa herança, né? O cônjuge participa ou não participa, né? Quem são os herdeiros efetivamente? Então, Matheus, a primeira coisa que nós falamos é que teria que verificar a existência ou não de testamento. Não havendo testamento, a herança ela vai ser dividida inicialmente, Matheus, para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? A lei estipulou uma lista ou algumas pessoas que são os herdeiros necessários. Qual é o objetivo disso? Embora é muito falado, né, até extrajudicial, né, fora das nossas discussões judiciais, que não existe participação de herança, só existe herança quando alguém falece e deixou o patrimônio. Mas há alguns direitos garantidos pelo legislador, pela legislação, pelas nossas leis, Matheus, aos herdeiros necessários. E quais são essas garantias? Quais são esses direitos? Quando uma pessoa que tem bens e tem também herdeiros necessários, e aí vamos dizer quem são esses herdeiros necessários. Herdeiros necessários são descendentes, né? E aí, na ordem do primeiro grau, e vai descendo até encontrar o que existir, que estiver vivo. Explico. O primeiro herdeiro necessário são os filhos, né? Mas vamos supor que ao falecer já não existe mais filho, só existe neto, né? Então, ao invés de a herança ser dividida pro filho, né, vai ser dividida por neto, né? Se não tiver neto, bisneto. Essa é a ordem direta que a gente chama dos herdeiros necessários. Deu para entender bem? Então, nessa escala, são herdeiros necessários, né? E aí do grau menor descendo para o grau maior, né? Os filhos, os netos, bisnetos, até encontrar aquele que estiver sobrevivente, né? E aí você pode perguntar, mas e em uma herança, em um espólio, né? O espólio também é chamado os bens deixados pelo falecido, tá, Matheus? Num espólio deixado que há filhos e tem um dos filhos já faleceu e esse filho que faleceu deixou filhos também, né? Ou seja, netos da pessoa ao qual está sendo aberto o inventário. Então, aqueles netos vão herdar juntamente com o filho sobrevivente, né? É claro que ele vai só herdar a parte que caberia ao seu pai ou sua mãe, né? Se vivo estivesse, tá? Mas só para te dizer que herdeiros necessários são esses, né? Filhos, netos, bisnetos, na ordem de que existir no momento do falecimento. E há também, Matheus, os herdeiros necessários, os ascendentes. Quando você procura na linha descendente e não acha ninguém, ou seja, não tem filhos, netos, bisnetos, você vai ver também se há ascendentes, pais, avós, né, e assim por diante. Se houver, também vão suceder nessa mesma ordem, né? Primeiro os pais, depois avós, depois os avós, né? E há também o cônjuge sobrevivente, que é também herdeiro necessário. O cônjuge vai herdar, quais as condições que ele vai herdar? Ele vai herdar se não houver nem os descendentes, nem os ascendentes, né? Então, aí tocaria todo o bem deixado para o cônjuge. Lembrando também, Matheus, e depois nós podemos falar em outra oportunidade, que o cônjuge também ele pode concorrer na herança. Mas isso eu gostaria de trazer juntamente quando nós formos discutir, né, o regime de bens, né, que é aquele que
que é no popular a gente fala, casou com separação de bens, casou com comunhão de bens, casou no regime de parcial de bens, e aí nós vamos estudar isso aí. Mas, em regra, o cônjuge ele pode herdar também, caso não exista nem ascendente nem descendente. E aí, Matheus, nós não estamos falando de meiação. Meiação é outra coisa, né? Aí nós vamos falar da meiação quando nós formos falar desse regime de bens, né? A meiação já é do cônjuge sobrevivente, não está sendo levado à herança, não está sendo levado a inventário, tá certo? Isso já é dos cônjuges sobreviventes. Mas mesmo ele sendo essa possibilidade de ser meio, tem também a possibilidade de ele ser herdeiro. E aí eu fiz uma volta e não falei qual é o direito desse herdeiro necessário. Então, qual que é o direito que a legislação resguarda para esse herdeiro necessário? Repetindo, não é direito com vida, né? Não existe herança com vida. Mas a legislação põe a salvo esse direito em qual situação? Existindo patrimônio, existindo herdeiro necessário, o dono desse patrimônio não pode, por exemplo, doar todo o patrimônio dele. Ele poderá doar só 50% desse patrimônio. E nem pode fazer testamento desse bem, além dos 50% que é disponível dele. Isso chama bens disponíveis, Matheus, né? Ele só pode doar ou testar a metade dos bens quando ele tem herdeiro necessário, tá certo? Então, essa seria a diferença aí do herdeiro necessário para os demais herdeiros, porque não existindo descendente, ascendente, cônjuge, a herança, né, pode ser dividida e deve ser dividida por os parentes colaterais, né, que seriam aí os tios, né, primos e assim por diante. Esses não são herdeiro necessário, tá certo? Doutor Marco Antônio, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Pois não. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Grandes mulheres estão sempre mudando o mundo e a história mostra que essa mudança não tem volta. As mulheres finalmente estão ocupando o espaço que merecem na sociedade, no mercado de trabalho e na política. Mas ainda temos muito que avançar na busca do equilíbrio, da redução da desigualdade, da promoção de um mundo mais justo e seguro para todas. Vamos juntas ocupar o espaço que é nosso. Mulher, venha para o PSB. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte. Ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco bom chimarrão. Andando trago e Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Varejão Simão tem tudo, utilidades domésticas em geral, a verdadeira casa das panelas. Avenida Brasil 1740, telefone 3821-0622. Jovino Tecidos, confecções e colchões, confecções em geral. Jovino Tecidos, confecções e colchões, Rua José de Santana 364, quase a esquina com a Rua Major Gotti, telefone 3821-0787. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook.
Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou catirar? O lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente está de volta com o quadro Advogado da Comunidade. A participação do Dr. Marco Antônio, às quartas-feiras, a gente fala sobre inventário. O Dr. Marco Antônio, a gente está falando a respeito de quem tinha direito, enfim. Mas qualquer pessoa pode abrir um inventário que tiver ligação com o ente que faleceu? Pode, Matheus. Qualquer um dos herdeiros pode abrir, a meieira pode abrir, e eventualmente algum credor também do espólio também pode abrir, né? Só que aí nesse caso, né, quando vai abrir, e a gente diz abrir unilateralmente, né, sugere aí que essa abertura tem que ser obrigatoriamente feita via judicial, né? Porque para que seja feito via cartório, há a necessidade que seja consensual, né? Só voltando um pouquinho na questão dos herdeiros necessários, né, Matheus? Caso, por exemplo, tenha 2 irmãos, né? Esses irmãos, eles vão, e falecendo o pai ou a mãe deles, né? Eles vão herdar de igual percentual, né? Nesse caso, só pode haver doação, né, do falecido, né, do pai ou da mãe, até a metade desses bens, né? Então ele não pode favorecer um ou outro irmão com a totalidade dos bens, né? Então, assim, quando existe 2 herdeiros, por exemplo, né, a título de exemplo, esses 2 eles vão herdar igualmente, né? Uma outra situação também que existe às vezes o pai ou o filho mora ou tem posse de um dos bens, né, da pessoa que faleceu, né? O filho, isso é muito comum, Matheus. O filho ficar na fazenda do pai ou ficar numa casinha do pai, né? Isso traz alguma consequência para ele, algum direito para ele? Não, zero, né? Nem contar prazo para uso capião não existe, Matheus. Não existe uso capião, né, que é uma possibilidade de adquirir um imóvel, né? E aí depois nós podemos até falar sobre isso, mas não existe contagem de prazo para uso capião de filho para pai. Então, ainda que ele more ali, esse bem que ele mora vai ser levado à colação, né? Vai ser levado lá o monte que você me perguntou agora há pouco, né? Para que seja dividido igualmente aos herdeiros. Doutor, o que acontece com as dívidas depois que a pessoa morre? Existe aquele caso de perdão ou não? Não. Aí o patrimônio deixado vai responder, né? Inclusive, eventual dívida parcelada, alguma dívida que é não vencida ainda, eles vão ter o vencimento antecipado, né? Porque é o momento desse credor receber diante ali habilitando-se no inventário, né? Existem muitos herdeiros que às vezes até faz uma renegociação com um banco, por exemplo, para que aquela dívida continue sendo paga parcelada. Isso pode até ter, né? Mas aquela obrigação ela vai vencer antecipadamente para que seja colocado ou recebido dentro do inventário, que vai ser a última oportunidade do credor receber, né, Matheus? Depois de feito o inventário, tem jeito de um credor receber? Pode até ter, se ele não foi chamado no processo, se foi feito aí um inventário via cartório e o credor não teve informação, só que aí ele vai ter que acionar os herdeiros, né? Todos os herdeiros que levaram o patrimônio do falecido, que também era devedor para esse credor aí.
Doutor, é possível vender um imóvel em inventário? Sim, é possível. É possível fazer um contrato, né? Não o imóvel específico, né, Matheus? Ele pode vender o direito hereditário dele, né? E aí ele terá que habilitar no inventário para que seja feita a divisão depois, né? Até porque essa divisão de quem vai levar o quê, qual o patrimônio é de quem, né? Não tem uma pré-definição disso ainda. Então não dá para um herdeiro vender um imóvel específico que ele vai herdar, ainda que ele tenha possibilidade de herdar, né? Isso é uma possibilidade, vai depender lá de como vai caminhar esse inventário, né? O que vai ficar para quem. Mas os direitos hereditários ele pode vender sim, né? E aí o credor, o comprador, habilitaria em nome do herdeiro, né? Habilitaria no inventário. A gente tem aqui a pergunta do ouvinte. Existe a multa por atraso, né, doutor? E ela tem um valor que é estipulado pelo juiz. Por quem que esse valor da multa é estipulado? Essa multa, Matheus, ela tem no Código do Processo Civil, mas no Judiciário, ela efetivamente ela não tem praticamente influência, ela não traz modificação. O que traz é a questão do pagamento do ITCD. O ITCD, como nós falamos da quarta-feira passada, quem paga o ITCD? O ITCD é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte, né? É um imposto obrigatoriamente pago ao Estado, né, em razão daquele bem adquirido por herança. Esse ITCD, Matheus, pago até 90 dias após o falecimento, né, dentro dos 90 dias do falecimento, terá um desconto de 20% desse imposto. Ao invés de pagar 5%, ele vai pagar em torno de 4% desse imposto. A partir de 90 dias, vai sofrer um acréscimo, que pode chegar aí também até de 15% a 18% de aumento. Então, ao invés de ter esse desconto, Matheus, ele vai sofrer um acréscimo para esse imposto devido, para esse imposto de transmissão devido. Entendeu? Então, de forma que essa multa seria em razão desse valor que vai pagar a mais desse imposto. Mas outra multa específica, embora conste isso no processo civil, na prática ele praticamente assim, não existe, sabe? O que existe, então, seria esse acréscimo que terá no imposto, né, em razão do não pagamento até os 90 dias. Muito bem, 3818-1798 é o canal da participação do ouvinte. O ouvinte pode participar conosco aqui na Rádio Clube 98, 3818-1798, 3818-1798. O ouvinte participe e a gente então repercute aqui na Rádio Clube 98. Matheus Alves, boa noite doutor. Minha situação é a seguinte: a casa que eu moro era do meu pai, com isso ele decidiu que eu posso ser dono dela. Diante da situação, eu tenho uma irmã que insiste em que eu não tenho direito, pois quando ele falecer terá que dividir tudo. Existe algum contrato que possa ser feito com o pai ainda vivo, para que possa futuramente ter algum respaldo judicial? E ele diz a todo momento, ele afirma a todo momento que a casa é minha. A atual esposa dele concorda, porém existem outras pessoas, parentes e netos que têm direito e alegam isso. Como fica essa situação, doutor? Então, como falamos agora há pouco, Matheus, entre os irmãos, eles vão herdar igualmente. Não há como você assumir ou apropriar de um bem do falecido ou do pai ou da mãe, né, em vida, e depois, em razão dessa posse, você ter um direito superior. Isso não existe, né? Não existe nem direito a uso capião, como nós acabamos de falar. Então, esse bem vai ter sim que ser dividido, né? A irmã, ainda que não mora, né, sendo irmã, né, dessa pessoa, né, filha também da pessoa, do pai que deixou o filho morar, ela vai ter direito sim, né? O que falamos é que a única questão que pode haver é uma doação até a metade do patrimônio, né? E inclusive, Matheus, quando se faz doação para filho,
essa doação tem que ter uma cláusula específica lá, porque senão, de qualquer forma, ainda que seja doação, mas não tem essa cláusula específica, esse bem irá ser levado ao monte, né? Ele irá também ser dividido. Então, assim, respondendo a pergunta aí do ouvinte, né? Caso o pai faleça, né, no falecimento, na falta do pai, a casa vai ser sim dividida entre os irmãos que existir. Muito bem, 3818-1798, a gente já está caminhando para o encerramento. Como resgatar dinheiro em conta de falecido, doutor? Bom, aí, Matheus, existem alguns requisitos, né? Sendo só o valor na conta corrente e não existir outros bens a ser levado no inventário, há a possibilidade de ser feito via alvará judicial, né? É uma forma bem mais rápida, né? E aí vão ser habilitados aí os herdeiros, né, nesse pedido, nesse requerimento, e o juiz poderá autorizar o levantamento desse valor. Há também a possibilidade, dentro de alguns valores, um valor pequeno, hoje até não tem esse valor, Matheus, eu posso até ver hoje nos bancos quais é esse valor e te passar aí no próximo encontro. Um pequeno valor, ele pode ser pago até pelo próprio banco diretamente aos dependentes do falecido, né? Então, quando existe aquela possibilidade do gerente do banco ali fazer uma análise, né, bem criteriosa aí de quem são os dependentes, né? E dependendo desse valor, ele pode ser pago diretamente a esses dependentes, né? Mas, respondendo à pergunta, há essa possibilidade de fazer esse pagamento direto pelo banco e há a possibilidade de fazer via alvará, caso não existam outros bens a ser inventariados. Nesse caso aí dos dependentes também, Matheus, o banco só poderá pagar também caso não há outros bens a ser inventariados. Existindo aí, sim, terá que ser arrolado lá também no monte, né, a ser inventariado. Muito bem, a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, a gente tirando algumas dúvidas. E o senhor agora volta na próxima quarta-feira, doutor. Às 6h30, a gente repercute mais a respeito de inventário e outros assuntos e dúvidas que forem surgindo ao longo da semana. Lembrando que o ouvinte pode encaminhar suas dúvidas pra gente aqui na Rádio Clube 98. Doutor Marco Antônio, o seu destaque final. Então, Matheus, agradecer mais uma vez a participação, né? Um tema, né, muito importante, né, um tema que praticamente todos têm, ou já viu, ou já participou em casa, né, que é a questão hereditária, né? E no próximo encontro poderemos falar aí também, para cercar, Matheus, sobre os regimes de casamento, né? Porque falamos aí que o cônjuge, ele muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é meieiro, né? E essa meação, a meação do cônjuge sobrevivente, ela não vai a inventário, né? Inclusive, sobre esse valor não tem pagamento de imposto, porque não está tendo transmissão. Então, no próximo encontro aí poderemos falar sobre esses regimes de casamento que traz esse direito à meação, né? A possibilidade, aí, juntamente com esse estudo aí do regime de casamento, poderemos falar quando é que tem direito esse cônjuge a concorrer com os herdeiros também, né? De forma que é um assunto muito importante, Matheus, né? Porque a gente sempre está encontrando, está sempre vivenciando, ou na própria casa, ou na própria família, ou, né, de amigos, né? Então, um tema que sempre causam dúvidas e é importante aí estarmos debatendo. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, né? E parabéns aí pelo programa. Obrigado, doutor Marco Antônio, obrigado por sua participação. Na próxima terça-feira ele está de volta. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Lembrando que este quadro estará